nossa lição número 5, o desejo de Paulo. Na lição desta semana, a gente vai estudar o capítulo 1 de Filipenses, do versículo 19 ao versículo 26. Esse é um versículo muito importante e interessante que está relacionado com o que a gente está estudando durante este trimestre sobre imortalidade. Porque são versículos que muitas vezes são usados também por algumas pessoas para dizer que Paulo ele falava nesse versículo sobre a imortalidade da alma, que logo após morrer a pessoa já vai direto para o céu e encontra Jesus lá. Na ilustração dessa semana, ali na lição de sábado, a gente consegue ver um velório e algumas pessoas, algumas crenças de que a alma da pessoa está vagando, que ela está cuidando das pessoas que estão por lá, dos seus entes queridos e tudo mais. E ali nós vemos um pregador iluminando essas pessoas que estão com essas ideias equivocadas, e ele está lendo 1 Tessalonicenses 4, no versículo 13 e 14, e fala um pouco sobre a nossa esperança e sobre Cristo ter morrido e ressuscitado, e da mesma forma ele pode ressuscitar outras pessoas, mais isso no grande dia, a volta de Jesus. Mas é o seguinte, o que estava acontecendo ali em Filipenses, no capítulo 1, do versículo 19 ao 26, que traz essa ideia de que a pessoa morreu e vai direto para o céu? É interessante que a gente entenda todo o contexto e que a gente vá por partes. A primeira coisa que a gente precisa saber é que Paulo ele estava esperando ser julgado. Ele estava preso e estava esperando o julgamento. É muito importante a gente saber, porque a gente vê ali no capítulo 1 de Filipenses, Paulo falando sobre a morte e sobre a vida. Sobre ele não saber exatamente o que ele escolheria. Não no sentido de que ele iria se matar ou algo do tipo, mas sim no sentido de que ele não sabia o que seria melhor para ele. Ele no versículo 23 ele expressa um desejo que muitas vezes é distorcido por algumas pessoas. Olha só. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Porque pensa só, ele era muito perseguido pelas pessoas. Paulo foi aquele tipo de pessoa que passou por muito perrengue. E não foi perrengue por ideias dele, mas ele sofria perseguição justamente pela causa de Cristo, pela pregação do evangelho e por muitas ideias que iam contra a sociedade na época, contra aquilo que as pessoas pensavam na época. Pensa só, se pra gente hoje pregar o evangelho já é meio complicado, mesmo a gente estando em um local onde existe liberdade de expressão e as pessoas têm acesso à Bíblia facilmente, mesmo assim muitas pessoas são criticadas, zombadas, perseguidas de alguma forma. Imagina para Paulo, que pregava o evangelho de forma pura, do jeito que o evangelho era. Então é claro que ele sabia do valor do trabalho dele, da missão que ele tinha e de como ele continuar pregando o evangelho era algo realmente muito bom, porque isso iria frutificar cada vez mais. E quando ele fala que morrer seria algo incomparavelmente melhor, é porque ele descansaria. Só que esse seria um desejo muito egoísta, afinal ele estaria somente pensando nele. É por isso que ele continua falando, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, permanecer vivo. Convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós. Ele fala sobre o progresso das pessoas que ouviam a palavra de Deus através de Paulo, sobre a alegria que eles tinham por ter fé. Então muitas pessoas seriam beneficiadas com ele permanecendo vivo. Só que por ele ser um pregador da palavra de Deus e honrar a Deus com toda a vida dele, ele também fala que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. De qualquer forma, Paulo iria honrar a Deus. Se ele vivesse, ele continuaria pregando o evangelho, ele continuaria falando de Jesus para outras pessoas. Mas se ele morresse, seu sangue seria como semente. Independente do que acontecesse com Paulo, ele honraria a Deus e estaria com Jesus até o fim. Só que quando as pessoas leem esse versículo que eu li com vocês, que era ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. As pessoas pegam essa parte e dizem que existe imortalidade, porque a pessoa, ela morre, ela parte e já vai com Deus. Está com Deus e vive com Deus. Só que não era essa a intenção de Paulo quando ele disse isso. Ele não fez a referência de que ele estaria descansando e tudo mais. Só que vamos pensar no que acontece na morte, que a própria Bíblia nos traz, nos mostra o que acontece. Quando a pessoa morre, a memória dela fica no esquecimento.
ela não sabe de nada, ela não lembra de nada, ela fica totalmente inconsciente, ela não fica pensando, ela não fica sonhando, ela não fica vendo ninguém. Só que para aqueles que são salvos em Cristo, o primeiro evento que eles vão ver ao abrir os olhos quando ressuscitarem vai ser a volta de Jesus. Então estar com Cristo é realmente um evento logo após a morte. Para aqueles que dormiram, porque eles não têm consciência dos anos que se passaram. Por exemplo, Adão faleceu há muito tempo e está inconsciente. Outras pessoas também morreram há muito tempo e estão descansando, estão inconscientes. Mas quando essas pessoas que foram salvas por Cristo ressuscitar, o que elas vão ver primeiro? A volta de Jesus. Elas verão Jesus. Para quem tem consciência, nós, os vivos, nós sabemos que se passaram muito tempo desde a morte de Adão, de outros personagens bíblicos. Mas para eles não sabem de nada, eles estão inconscientes. Paulo, inclusive, a gente sabe que ele realmente morreu e está descansando. Ele está inconsciente, mas a primeira coisa que ele vai ver quando ele ressuscitar é a volta de Jesus. Mas é muito interessante que no versículo 25 e 26 ele vem falando sobre viver. Ele vem falando sobre a importância do trabalho dele, da missão dele, do que ele fazia. É claro que Paulo estava pronto tanto para viver quanto para morrer, mas ele sabia que o trabalho dele, com ele vivo, com ele pregando ainda mais, ia alcançar ainda muito mais vidas. Paulo tinha uma missão. Apesar de Paulo desejar partir, ele sabia que ele tinha uma missão a se cumprir. E ele não poderia deixar de cumprir a missão que foi dada a ele. Mas se ele morresse, aqueles que assistiriam à morte dele, de alguma forma, com certeza, seriam alcançados. Mas, como você sabe, na história do cristianismo existiu muitos mártires. Várias pessoas morreram por amor a Cristo. Quanto mais pessoas morriam, mais se convertiam. E o sangue deles era como sementes. De qualquer forma, eles estavam honrando a Deus, tanto em vida quanto em morte. Para finalizar, eu queria ler alguns versículos com vocês que vai clarear um pouquinho mais a mente de vocês em relação a isso. Olha só que interessante o que diz lá em João 5, no versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Quando a gente olha para esses versículos, a gente pensa que os dois acontecimentos, tanto a morte das pessoas de bem, né, aquelas pessoas que praticaram o bem, e tanto aquelas pessoas que praticaram o mal, elas vão ressuscitar no mesmo tempo, né? Parece que é isso que o versículo está querendo dizer. Mas se a gente for lá para Apocalipse, no capítulo 20, e do versículo 4 ao 6, diz o seguinte: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão os sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Esses versículos que a gente acabou de ler aqui de Apocalipse 20, a gente vê que existe ali uma separação, que as pessoas que praticaram bem e as pessoas que praticaram mal não vão ressurgir todos juntos e tudo mais. Vai ter um intervalo de 1000 anos entre as duas ressurreições. Os que praticaram bem vão ressuscitar na primeira ressurreição, e aí então eles vão participar do juízo comprobatório, irão abrir os livros. Só após esses 1000 anos é que aqueles que praticaram o mal irão participar da ressurreição do juízo. Mesmo que Jesus não tenha deixado claro ali no Evangelho de João de que vai existir esse intervalo de 1000 anos entre as duas ressurreições, não quer dizer que não vai existir. Isso está lá em Apocalipse. Só não foi dito com detalhes por Jesus. Da mesma forma também Paulo, quando vai tratar de assunto de morte, não quer dizer que ele sempre vai ter que dar detalhes do que acontece na morte, porque ele já falou sobre isso. A gente vê vários outros versículos que Paulo deixa claro o que acontece após a morte, que não é logo após a morte que vai ter um encontro com Jesus. Lembre-se, para entender a Bíblia e os acontecimentos, é importante que a gente estude um pouco aqui e um pouco ali. Em 1 Tessalonicenses 4, no versículo 15 ao versículo 17, diz: E pela palavra do Senhor ainda lhe declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois,
nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, isto é, com os mortos ressuscitados, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui, Paulo deixa bem claro, com detalhes, o que realmente vai acontecer no grande dia. A questão-chave, no entanto, é a seguinte: o que devemos fazer enquanto vivemos em nosso corpo atual? O apóstolo Paulo serve como um exemplo vivo. Tanto na vida quanto na morte, precisamos glorificar a Deus, precisamos honrar a Deus. E é um grande privilégio, mesmo sendo perseguidos, em sofrimento, outras coisas que acontecem com aqueles que pregam a palavra de Deus. Porque isso também é participar dos sofrimentos de Cristo. Nossa esperança não está neste mundo. Por isso, enquanto vivemos aqui, vivemos para o reino de Deus. E ao partirmos daqui, ao descansarmos, nós também possamos descansar com a esperança do reino de Deus. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, obrigada pela lição de hoje, obrigada por a gente ter aprendido um pouco mais sobre sua palavra e o que Paulo quis dizer. Que nós possamos levar isso a outras pessoas, que nós possamos ter entendimento para fazer isso de forma correta. E que nós possamos viver todos os dias da nossa vida para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. E é isso, espero você na próxima lição, a lição número 6. Tchau!